Olá, bom dia, Osório, tudo bem? Bom dia. Prazer, Tudo viu? bom? Prazer falar com você. Mais que um professor, você ganhou um amigo aqui, tá? Quero o teu bem, quero te ajudar. Muito respeito e muito carinho, tá bom? Tá bom, obrigado. Como que você tá de saúde, Osório? Você, a Ah, família? graças a Deus, tudo bem. Questão de saúde, tudo ótimo. Isso é importante, porque o resto a gente corre atrás, o resto a gente resolve, viu? Só não dá jeito questões de saúde, né? Às vezes começa a complicar. Física e mental. Mental também, né? Sem dúvida. E as pessoas nessa época de internet estão muito doentes, né, Osório? Muito, né? Então, demais, é muita ansiedade, né? Muita ansiedade, muita depressão. A gente precisa reaprender a viver com essas tecnologias, né? Precisamos sim. Estou à sua disposição, conta comigo, tá? Você ganhou um amigo aqui. O que precisar, estou com muito carinho aqui. O que está acontecendo, Osório? Conta para Correto. mim. Certo. Doutor Júlio, é o seguinte, a minha sogra e o meu sogro compraram um imóvel É, em 1970. tá. E esse imóvel fazia parte de um lote de uma grande área. Uma grande área. Então, eles compraram esse imóvel, que já era, foram várias casas, desculpa, Imagina. foram várias casas feitas nessa grande área, foi loteado, é como se fosse uma fazenda, foi loteada aqui em Itaquera. Aí cada lote foi feita uma casa. E um casal que tinha comprado essa casa vendeu para o meu sogro e minha sogra através de um contrato de compra e venda, o chamado contrato de gaveta. E então, ninguém conseguiu até hoje fazer a escritura das casas desta área toda. O que acontece? Tem o contrato de compra e venda, tem IPTU, tem água, luz, de todos esses anos, de 70 ou 75 até agora. De Nossa, que legal. 75. Então, tem uma documentação. Quem mora nessa casa é você, Osório? Não, minha Não, sogra. sua sogra. Quantos anos ela tem, Certo. Osório? Ela tem 81. 81. Ela tá bem? Tá bem. Então, o que acontece é que o meu sogro ele já faleceu. Tá. Então, o que minha esposa e a irmã dela, que são as filhas, querem saber se é possível fazer esse uso capião da propriedade. Ela mora sozinha, Osório? Mora sozinha. É bem independente, né? É bom isso, graças a Deus. Ela é Ela é. As contas de água, luz, estão no nome de quem, Osório? da minha sogra. No nome da sogra, olha que legal. E quanto tempo ela mora lá, Osório? Ela mora lá desde 75. Ah, tá. Depois o meu sogro faleceu, as contas passaram por nome dela, né? Porque antes era no nome do meu sogro. E ele faleceu em 88. Osório, você sabe que ela, se ela quisesse, não é o caso, mas ela poderia vender até a posse. Ela poderia vender, se ela não quisesse gastar nada, né? Correr atrás de nada, ela poderia vender o que ela tem, a posse. Ela poderia fazer um contrato de cessão de direitos possessórios e afins e vender para uma pessoa que quisesse comprar dessa forma. E a pessoa, né, ele ou ela ou eles, iriam correr atrás, né, para regularizar esse imóvel. Eu falo isso porque eu gosto de explicar tudo certinho para você não ser enganado por ninguém, né? Ficar craque no assunto. Então poderia ser feito assim, mas não é o caso. Agora, se ela quer regularizar, eu oriento fazer o quê? Fazer uso capião. Fazer uso capião, sim. Ela tem muito tempo de posse, né? Uma posse maravilhosa, tanto é que ela poderia vender essa posse. Eu orientaria a fazer, nós temos pelo menos 3 procedimentos de uso capião: judicial, o extrajudicial, que é aquele feito no cartório, e o procedimento administrativo, que equipara esse a REURB, a regularização fundiária. Vendem para nós que o extrajudicial é fácil, chega lá e resolve, não é nada disso. Eu fui um dos primeiros advogados no Brasil a conseguir fazer o registro de uso capião extrajudicial.
É muito legal quando dá, é muito bacana, mas de cada 100 casos de uso capião, 97, 98 ou mais em alguns estados são casos de uso capião judicial. Por quê? Porque a gente precisa instruir melhor o processo. E o processo judicial lhe permite você instruir melhor. Você não precisa ter uma documentação pronta. No caso dela, pela idade dela, dá para pedir prioridade processual. Ela é aposentada, Osório? Ela é aposentada, pensionista. Pensionista. Então, ou seja, daria para pensar em pedir uma justiça gratuita, né? Olha quantos benefícios ela tem, a possibilidade, né, de conseguir a justiça gratuita. Então, eu não orientaria a fazer extrajudicial, não. Por quê? Porque o extrajudicial exige uma planta, uma topografia atualizada, um número descritivo. Como nós estamos falando de uma pessoa idosa, poxa, por que não fazer no judicial? Faz no judicial e pede antecipação da perícia, ela gasta menos, não gasta com a planta número descritivo, ela gasta só com a perícia, né? Então, pode pedir o parcelamento da perícia, se conseguir justiça gratuita, pode pedir ao juiz que solicite um perito que não cobre, que isso é o real, está lá no artigo 98. Então, daria para trabalhar muito bem nesse sentido, entendeu, Jório? Entendi. O uso capião que ela tem que usar, eu orientaria ela a usar o do artigo 1238 do Código Civil. Por que o do 1238? Porque é um uso capião que não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome, e é um uso capião também que não precisa nem de justo título de boa-fé. Ou seja, esse contrato de gaveta que foi feito na época pode até juntar, deve juntar, mas ele não vai fazer perder ou ganhar ação, porque não é requisito, entendeu? Entendi. Quando nós falamos de algumas espécies de uso capião, nós temos pelo menos 36 espécies no Brasil. Algumas nós somos obrigados a ter o justo título de boa-fé, né? Então, eu tenho que ter. E esse documento tem que ser bem feito para ser considerado um justo título de boa-fé. Nesse caso, não. Junta lá o contrato, mas ele não precisa ser reconhecido como justo título de boa-fé, porque o uso capião que nós estamos usando não exige isso, entendeu? Entendi. Outro ponto também, é interessante ela utilizar o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. O que quer dizer isso? Esse enunciado quer dizer que a posse é um direito sui generis em relação a outros direitos. Então também seria interessante ela usar isso. Entendi. A primeira questão que o doutor passou, qual seria mesmo? Então seria o uso... Aquela primeira antes de falar dele. Na verdade seria... Que então, ela poderia entrar com... Prioridade processual. Ela poderia vender o... Não, a primeira... A primeira hipótese, né? Vamos dizer que ela não queira gastar nada, que ela queira morar num outro lugar, um lugar menor, às vezes um apartamento, com algum dos filhos. Sei. O que ela poderia fazer para não gastar e receber? Ela poderia vender esse imóvel através de cessão de direitos possessórios e afins. A cessão de direitos possessórios e afins é um contrato. Quem vende sabe que está vendendo, quem compra sabe que está comprando. Um imóvel irregular, registralmente irregular, mas existe a posse. Se trabalhar com esse contrato, com uma cláusula soma de posse, quem compra esse imóvel pode fazer o quê? Regularizar. Entendi. E é muito comum isso no Brasil, não adianta a gente fechar os olhos em relação a isso. É claro que a posse existe uma desvalorização. Quando eu vou vender um imóvel, que tá tudo certinho, a documentação, eu consigo muitas vezes atingir o valor de mercado. Quando eu vou vender um imóvel que está irregular, eu vou ter uma perda de 20%, 30%, 50%, dependendo do caso. Mas você, na verdade, não está perdendo. Às vezes você está deixando de gastar também, né? Correto. Nesse caso de entrar com um processo de uso capião, no caso dessa propriedade, teria que ser feito o inventário do meu sogro, que já faleceu em 88? Não tem essa necessidade. Na verdade, o enunciado 492, ele deixou bem claro que a posse é um direito sui generis. Nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que o herdeiro que tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, pode fazer uso capião. Não é o caso dela porque ela também é possuidora, né? Ela e o companheiro, o falecido companheiro. Então, nesse caso, foge um pouquinho do uso capião de herança. Mas ela não é obrigada a fazer inventário para fazer uso capião. Não existe essa obrigação não, viu? Entendi. Então é possível entrar com esse pedido aí... Sem fazer o inventário. Sem fazer o inventário, só com... Ô Osório, sabe por quê? Até para te explicar, você ganhou um amigo aqui. Olha só que interessante. Tem muito advogado, eu falo para os meus alunos e falo nos meus livros também.
o advogado aprende errado na faculdade. A faculdade de Direito ela é necessária, senão a gente não estaria aqui, mas ela é muito fraca. Faleceu, inventário. Faleceu, inventário. Parece um robô. Poxa, você vai fazer inventário de um imóvel que está irregular, Osório? Para quê? Porque o inventário por si só não vai regularizar esse imóvel. Entendeu? É verdade. Não vai. Você vai fazer um inventário de imóvel irregular, o cartório vai falar assim, tá, mas você quer regularizar com o inventário? Não existe isso. O formal de partilha está no nome dele, falecido, mas a documentação não estava no nome dele, então eu não consigo transmitir direto. Vai ter que cair no uso capião, entendeu? Entendi. Tem nos requisitos, posse, mas pacífica, ânimos nome, as exigências, né, para proposta, pode proposta no uso capião. E no caso dela, é 75, 25, nossa, ela tem 25, 40, quase 50 anos de posse, não é isso, Osório? Sim, tem sim. Nossa, que posse, hein? Que posse. Neste caso aí, normalmente o que é exigido para dar entrada com esse processo? Em questão de documentação, essas coisas. Não precisa nada original, viu, Osório? Não precisa. Quando você pensa em fazer uso capião, você que fala, manda para advogado, para a advogada manda sempre em PDF, porque o processo é digital hoje. Então, para que você vai mandar os documentos originais? O documento original tem que ficar com vocês, eu ensino isso aos meus alunos. Hoje, para fazer uso capião, você precisa provar 3 requisitos: posse, mansa e pacífica e animus domini. A posse, como que eu provo a posse? Conta de água, contas de energia, recibos, notas fiscais, comprovante de pagamento, contrato de prestação de serviços, correspondências de todos os gêneros, até de internet. É com isso que eu consigo provar a posse. Fotos também, né? Fotos, multa de trânsito, que mais? Declarações de vizinhos, declarações de moradores da rua, declarações de amigos falando que você tem a posse. Então, existem vários meios de provar a posse. Posse mansa e pacífica eu provo com certidão. Certidão do distribuidor civil, da esfera estadual e federal. Isso quem solicita normalmente é o advogado, porque ele que vai entrar no site do fórum e vai solicitar essas certidões. Então, muito, muito simples. E outro requisito, outro pressuposto que a gente precisa provar no uso capião, seja de herdeiro ou qualquer uso capião, é o animus domini. O que é o animus domini? É a alma de dono. A alma de dono eu vou provar praticamente com os mesmos documentos que eu consigo provar a posse. Eu vou provar que eu fiz benfeitorias, talvez eu aluguei, talvez eu emprestei, eu fiz benfeitorias, eu fiz reformas. Por quê? Eu me sinto dono. Então, quando eu me sinto dono, eu consigo fazer os capião, entendeu? Entendi. Ela tem tudo isso, né? É muito tempo de posse. Eu falo que uma posse dessa, mesmo que não quer, a gente tem prova, não é isso? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Porque a água está no nome dela, a conta de energia está no nome dela. Mesmo que estivesse no nome do sogro, né? Também daria para justificar, porque vai juntar a certidão de óbito dele. Certidão de casamento e a certidão de óbito. Então daria para justificar também. Tem tudo, né? Mudou muito, Osório. No passado a gente tinha um monte de cláusulas impeditivas, né, em relação ao uso capião. Hoje não. É possível herdeiro fazer uso capião, mesmo que ele tenha cota parte de herança, né, ou seja, ele é herdeiro de fato. Ele consegue fazer uso capião, basta ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Hoje você distribui uma ação de uso capião, essa ação no decorrer dela ela é contabilizada para efeitos de posse. Hoje cabe uso capião de imóveis públicos em diversas situações, exceções. Então mudou muito, né? Aquilo que a gente tinha do uso capião, que era algo meio protegido, hoje não existe mais. Hoje nós temos algo muito mais leve, muito mais aberto. Eu falo que abriu a porteira, né? E não acho ruim, né? Eu acho correto. Sabe por quê? Porque o brasileiro ele tem o direito de regularizar o imóvel. Senão vai ficar ad eterno aquela regularização, que nem ela com 50 anos de posse. É justo ela ter um imóvel irregular? Não é justo. Não. Né? Não é justo. Não é justo e não é justo também um juiz. Olha, eu acho que você não tem os requisitos. Não tem uma ova, 50 anos de posse. Ou seja, o juiz está lá para... Claro que ele vai fiscalizar, o juiz a juíza, vai analisar, mas ele está lá para julgar procedente, não para julgar improcedente. Ele não é um goleiro defendendo as bolas, né? Na verdade, ele está lá para fazer justiça, né? Sim, é isso mesmo. Tem foto? Tem bastante foto, Osório? Fotos? Tem. Sabe aquelas festinhas que a gente faz de aniversário, aquelas fotos antigas que tem a crush, que tem a tubaína? Tem, né? Aquele Guaraná Taí, você gostava do Guaraná Taí? Opa,
Opa! O pessoal fala do Guaraná Antártica e do Quat, mas o Taí era o melhor, né? Era o melhor. E também o pessoal fala da Fanta, mas eu acho que igual a Crush não tem, né? Não tem. A Crush. 7-Up, né? É verdade. Grapete, verdade. Eu lembro que a minha avó comprava grapete, que delícia. Nossa, a tubaína tinha gosto. A tubaína tinha gosto tutti-frutti mesmo, né? Não era igual hoje a convenção, né? Ô, doutor, nessa questão do processo, normalmente esse processo tem assim uma média mais ou menos de tempo de duração? Tem sim. Na verdade, eu sempre falo isso, né? Eu dei uma entrevista recentemente na TV Justiça com outro doutrinador. E o outro doutrinador também escreve muitos livros. Os campeões são demorados. Na hora caiu minha ficha. Falei, ele só deve escrever livro, dar aula, mas advogar não deve. Deve ser de fachada. Porque quem atua na área de verdade, no direito imobiliário, tem amor pelo que faz e atua na área todo dia, sabe que não. O uso campeão se tornou uma das ações mais rápidas do direito imobiliário. Eu tenho ações aqui de um ano e meio, fora de Osasco, fora de João Mendes. Tenho ações de Porto Alegre. Eu advogo no Brasil todo como advogado, né, e professor. Eu tenho ações no Brasil todo num ano e meio, menos de um ano. Então, mas aquele fora ali está 3 anos, meu uso campeão, 4 anos. Mas aquele fora não é que o uso campeão é demorado, é que ele é ruim. Ou seja, o divórcio ia demorar, a separação ia demorar, tudo que bater ali vai demorar. Tudo que bater ali vai demorar, porque não tem qualidade, né? Com certeza. Outra coisa, no decorrer desse prazo aí, se caso vier a minha sogra ter a infelicidade de falecer, como fica? Na verdade, se ocorrer, né, bato na madeira, mas ocorre a sucessão, né? Vocês têm o direito de continuar o processo. Automaticamente... vai ter que avisar o falecimento e aí continua tocando o processo, né? Na verdade... Aí já no nome das filhas. Você consegue fazer a substituição. Já há muito tempo existe a tese da soma da posse, né? A soma da posse pode ser feita com a posse da mãe, com a posse do pai, a soma da posse originária, e pode ser a soma da posse derivada. Eu comprei a posse, né? Então dá para fazer. Dá para dar continuidade, né? Fazer não, dá continuidade. Tá, entendi. Essa declaração dos vizinhos aí é sempre necessário ou não? Dependendo das documentações. Não, os vizinhos, na verdade, o uso campeão eu sempre falo para os alunos, né? Tem muito modelo no Google, tem muita gente ensinando errado. O Flávio Augusto, você conhece o Flávio Augusto, Osório? Aquele empresário, dono da escola de inglês, que comprou um time americano nos Estados Unidos. Lembrou dele? Lembrei. Ele dá muita palestra, ele fala algumas coisas que eu acho interessante. A internet abriu muito espaço para os idiotas, né? Tanto é que está acontecendo o que está acontecendo. Tem muita gente... A internet ela é muito legal porque a gente consegue contato, fazer amizade. Tem muita gente boa ali, doutrinadores, professores, mas tem muita gente que liga uma câmera e sai falando o que não sabe, o que nunca fez, né? Ou vendendo curso numa coisa que não pratica. É assustador e é em todos os ramos. Então ele tem razão. A internet ela abriu, o YouTube abriu portas para os idiotas. E tem muita gente que faz o campeão como se fosse litigioso, em face, contra. Não tem isso. O campeão é uma ação declaratória. É uma ação declaratória que eu vou bater na porta do judiciário e falar, judiciário, eu tenho a posse, mansa e pacífica e nos domine. Então eu quero, diante disso, se tornar proprietário. É isso, você não está brigando com ninguém. Só que nessa ação, obrigatoriamente, você vai se pedir a citação da União, a citação não, a manifestação, né? União, Estado, Município, MP, Ministério Público, e as citações dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos quando tem. E a citação do último proprietário aos seus herdeiros. Mas não é porque você está pedindo a citação deles que a ação é litigiosa, que é em face, que é contra. O sistema TJ, em alguns estados, é tão falho que eu preciso cadastrar um réu de mentirinha. Mas a ação de campeão não tem réu, né? Entendi. Infelizmente é isso mesmo. Hoje em dia tem informação de tudo quanto é jeito aí na internet. Tem. Então você tem que selecionar, né? Eu sempre falo que, eu pelo menos, quando eu gosto muito de fazer, apesar de ser gordinho, eu gosto de fazer esteira, caminhada, né? Eu faço para não engordar mais. Mas eu procuro sempre fazer o quê? Eu vou escutar um professor, uma professora, uma pessoa que tem um livro, uma pessoa que seja referência na área.
porque senão a gente aprende errado. Tem muita besteira que falam na internet, né? No ramo do direito, eu acho que em todos os ramos, mas cursos que prometem que você vai ser referência sem ter experiência, grandes honorários de advocacia, cada baboseira, cada besteira. É assustador, viu, Osório? Assustador. Mas acho que é em tudo, né? Acho que é em tudo. É em tudo. É em tudo. É em tudo. Bom, aí nesse caso aí, as documentações em PDF, a lista é muito grande? Não, na verdade, o que a gente precisa fazer? Pegar pelo menos 6 a 7 documentos por ano. Esse uso capião extraordinário, é um uso capião que nós vamos usar e temos que provar 15 anos de posse. Ela tem moradia habitual. Tanto é que esse uso capião vai se chamar habitacional. Então, de 15 cai para 10. Então, o que a gente precisa fazer? Os 10 últimos anos, 10 anos para trás, pelo menos 7 documentos por ano. Documentos diferentes ou iguais, provando a posse dela. Então, conta de água com o comprovante de pagamento. Conta de luz com o comprovante de pagamento. Então, junta isso no processo, 7 por ano, e aí a gente consegue normalmente o resultado que é ganhar a ação, porque você está provando a posse, né? Entendi. Nesse caso aí, então, o contrato de compra e venda nem tem significância. Vamos juntar porque é um contrato antigo, é importante juntar. Mas o uso capião de 36 espécies selecionado, escolhido, de fato, ele não exige a juntada de um justo título e boa-fé. Então nós vamos juntar, mas não é um documento que vai fazer perder ou ganhar ação, entendeu? Ah, entendi. E por que eu falo isso? Porque quando nós escolhemos um uso capião, onde o juiz ou a juíza não vai aplicar análise subjetiva, é maravilhoso. Tudo que a gente dá a oportunidade do ser humano aplicar uma análise subjetiva, cada um tem uma cabeça, é perigoso. Então, se eu uso um uso capião que exige o justo título, nós temos. Mas vai que o juiz ou a juíza entende que o contrato é muito mal feito e não pode ser considerado justo título. A gente perde a ação de bobeira. Por uma análise subjetiva boba. Entendeu? Se nós temos eu sempre falo, se a gente tem uma bazuca para ir para a guerra, para quem a gente vai com a faquinha? Não é verdade? É verdade. Ah, mas eu me garanto com a faquinha. Vai nessa, né? Ô, doutor Júlio, em questões aí de taxas extras aí que tem durante o processo aí, você tem mais ou menos ideia? Tem. Valores? Eu vou te explicar tudo para você saber.